O que fazer quando o conhecimento científico e suas descobertas passam a ter uma crescente desconfiança no mundo atual? Como combater esse tipo de pensamento, considerando que até mesmo o negacionismo tem feito parte de práticas de governos atuais? Sobre essa temática, a professora carioca Tatiana Roque escreveu um artigo chamado O Negacionismo no Poder. E se você quer entender um pouco mais sobre essa temática e sobre essas questões e vai fazer o vestibular para ingresso em 2024 da Federal do Paraná ou tem interesse simplesmente sobre o assunto, então fica comigo porque o vídeo de hoje é sobre o texto da Tatiana Roque. É logo depois da vinheta. Saudações, meus jovens! Eu sou o professor Lucas e este é o Filosofia Espiral. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Meus povos, minhas gentes, meus caríssimos espectadores, eu gostaria de pedir encarecidamente, antes da gente começar, se você puder e se você quiser, que você clique aqui embaixo, já deixa o seu like, porque eu sei que depois você vai acabar esquecendo, e isso é super importante para ajudar com que o nosso trabalho aqui, com que o meu trabalho aqui do Filosofia Espiral possa chegar a mais pessoas. Também clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para as notificações dos próximos vídeos e que você possa ter mais acesso aos conteúdos de filosofia que eu estou produzindo por aqui. E também, claro, se você quiser, acesse as nossas redes sociais, todas elas com a @filoespiral, certo? Então lá eu tenho sempre mais conteúdos, é uma forma de eu entrar em contato com vocês também, e vocês estão convidados a fazer parte dessas comunidades também do Filo Espiral. Beleza? Bom, gente, como muitos de vocês sabem, né, até porque clicaram provavelmente por conta da thumbnail ou quem sabe do título do vídeo, esse vídeo ele vai tratar sobre um texto escrito pela professora carioca Tatiana Roque na revista Piauí em 2020, que é um texto chamado Negacionismo no Poder, certo? Esse texto ele faz parte das referências bibliográficas de filosofia para o vestibular da Federal do Paraná, que dá ingresso a 2024. O vestibular acontece agora, né, em outubro e dezembro de 2023. Beleza? Então, sem mais delongas, eu quero tratar sobre as principais ideias da autora neste texto. Vamos lá. A primeira coisa que eu acho que eu quero chamar a atenção em relação ao texto da professora Tatiana Roque é a novidade bibliográfica que a Federal do Paraná implementa, porque dentre os textos de filosofia então cobrados para este ano, nós temos um artigo de revista. Né? Até então, a Federal sempre cobrou textos clássicos de filosofia ou artigos científicos relacionados à temática, o que também compõe outras partes dessa mesma bibliografia, mas desta vez existe um texto, então, produzido por uma professora, que não é da área de filosofia especificamente, né? A professora Tatiana Roque é da área da matemática, e que vai refletir sobre questões que, claro, tangenciam problemas filosóficos e sociológicos atuais. Então, assim, começa pela ideia de que é um texto de uma leitura mais agradável, uma leitura mais fácil de se fazer, considerando que é um artigo de revista, né, de grande circulação. Então, comparado com os outros textos que geralmente a Federal cobra, esse tem vamos dizer assim, uma acessibilidade linguística mais palatável, certo? Também vale dizer que, como se trata de um artigo dentro de uma revista específica, há uma presença de um posicionamento ideológico, há uma pauta temática muito mais clara e muito mais explícita do que costuma aparecer, por exemplo, em textos de filosofia mais tradicionais ou mais clássicos, certo? E aí é importante que você entenda logo de cara que aqui não importam muito posicionamentos, importa você compreender, quando você vai fazer um vestibular da Federal do Paraná, o que de fato a autora quis dizer, quais são as reflexões que ela está propondo, né? Quais são as temáticas, sob qual prisma ela está fazendo isso. Não se você concorda ou discorda daquilo que ela diz, né? Você é livre para fazê-lo, mas isso não cabe quando a gente está fazendo simplesmente uma análise pensando nos vestibulares, ok? Outros tipos de análises podem envolver concordâncias ou discordâncias. Não será o nosso caso aqui, beleza? Bom, o fato é o seguinte. Quem é a professora Tatiana Roque? É uma mulher nascida em 1970, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, portanto. Né? Ela é uma outra brasileira, então, que vem fazer parte do programa de bibliografia da Federal do Paraná, depois da Djamila Ribeiro, que caiu ano passado, né? Que caiu na última prova. Só que dessa vez, como eu disse agora há pouquinho, não se trata de um texto acadêmico, mas de um artigo de revista, mais especificamente de uma revista chamada Piauí. Então, o texto se chama o negacionismo no poder, como fazer frente ao ceticismo que atinge a ciência e a política. Então, assim, é um artigo relativamente curto,
onde ela vai discutir, como o próprio tema sugere, a questão de como o fenômeno do negacionismo científico atinge a esfera do poder, os governos, ou mesmo a desconfiança que a população tem em relação ao conhecimento científico. Vale lembrar que esse artigo ele é de fevereiro de 2020, portanto é um artigo produzido aqui antes da pandemia, beleza? Porque a gente sabe que essa questão do negacionismo científico, a gente percebe que essa temática ela ganhou muita força, principalmente após ou durante a própria pandemia. Então, assim, mesmo antes das consequências imediatas da pandemia do Covid-19, a gente percebe que essa temática já estava em pauta, aliás, ela sempre esteve em pauta, né? Sempre que eu trabalho essa temática com os alunos em sala de aula, a gente sabe que a negação da ciência ela acontece desde o momento que ela nasce, lá no período do Galileu, Copérnico, Isaac Newton, né? Toda uma galera aí vai sofrer bastante quando fala de conhecimento científico. Então, o negacionismo ele não é um tema novo, mas é um tema que está bastante em alta. E a professora Tatiana Roque, ela é professora do Instituto de Matemática da UFRJ, certo? E ela também é secretária de Ciência e Tecnologia da cidade do Rio de Janeiro, beleza? Então, assim, é uma pessoa profundamente envolvida também com as questões políticas, né? Tem um posicionamento ideológico, foi filiada, é filiada a partidos políticos. Então, assim, tem todo um lado biográfico pessoal que faz parte de quem ela é e das pautas que ela escreve, certo? Mas lembre-se que isso não pode interferir, independentemente se você concorda ou discorda dela, não pode interferir na tua leitura e na tua percepção para fazer a prova, beleza? Bom, e o que a Tatiana Roque vai escrever nesse texto aí, O Negacionismo no Poder? Primeiro ponto, né, é que esse texto ele começa com uma chargezinha feito por um cara, Joel Pett, por uma revista chamada USA Today. E aí você vê na imagem, né, uma chargezinha demonstrando uma espécie de reunião que é feita na chamada cúpula do clima, e aí um rapaz, né, com uma expressão franzida ali, né, meio bravo, dizendo: e se tudo for uma grande farsa e criarmos um mundo melhor para nada? E aí você tem ali um cara apresentando e falando de independência energética, preservação das florestas, sustentabilidade, economia verde, cidade habitável, recurso renovável, água limpa, ar puro, criança saudável, etc, etc. Então, assim, é um texto que, ao tratar do negacionismo científico, ele vai abordar como talvez o mote principal a questão da crise climática, certo? Como que o negacionismo ele vai aparecer em várias áreas, mas nesse texto especificamente a Tatiana Roque fala muito sobre o negacionismo e a questão da crise climática mundial, certo? E como que esse negacionismo afeta a perspectiva, a leitura de alguns setores da sociedade sobre essas temáticas. Por isso que essa charge, né, ela é colocada logo no início, né, do texto da Tatiana Roque lá na revista Piauí. Bom, aí o que acontece? A Tatiana Roque ela começa o texto explicando que no mundo contemporâneo nós temos uma verdadeira crise da verdade, certo? E o meio político ele acaba explicitando de maneira bastante visível como que o negacionismo científico ele está sendo visível em alguns governos e até mesmo em alguns setores da sociedade civil. Então veja bem, não se trata ali de uma prática localizada, de uma prática pontual por uma coisa ou outra, mas existem vários setores da sociedade, inclusive da própria esfera do Estado, que demonstram nos últimos anos, não só no Brasil, mas no mundo, um comportamento negacionista, certo? Lembrando assim que o negacionismo aqui, gente, ele é entendido como o quê? Como uma desconfiança em relação a verdades que são consensualmente produzidas pelo meio científico, que já são consenso dentro da ciência, mas que passam a ser motivo de dúvida, questionamento ou até de tentativa de refutação por parte até da opinião pública. Beleza? E aí ela vai usar como ponto de partida, como eu acabei de citar, o problema do aquecimento global, né, provocado pela ação humana, pela ação antrópica, certo? Porque assim, quando você fala em aquecimento global, a gente tem que pensar quais são as causas disso, e mais especificamente quando a gente trata do problema do aquecimento global, ou do chamado efeito estufa, como se chamava antigamente, embora essa expressão se use de uma maneira um pouco mais específica, é você entender como que a ação humana tem acelerado esse processo, ou tem provocado esse fenômeno de uma maneira prejudicial para a manutenção do próprio meio ambiente. E aí, o que acontece? Logo no começo do texto, a professora Tatiana Roque ela mostra uma pesquisa desenvolvida por um cara chamado James Powell em 2019, onde ele fala que, a partir da compilação de mais de 11 mil artigos no ano de 2019, entre os meses de janeiro e julho daquele ano, foram produzidos mais de 11 mil artigos sobre a questão do aquecimento global e nenhum desses textos alegava
que não havia interferência humana quando a gente trata do aquecimento global. Ou seja, são textos que não contestavam em hipótese alguma que a ação humana estava de fato provocando um aumento na temperatura do planeta de maneira geral, certo? E aí ela vai começar o texto também mostrando, falando de um vídeo propagado por um político ligado principalmente ao governo anterior, que questiona, né, esse aquecimento global, porque ele vive lá nos Estados Unidos uma situação de bastante frio, certo? Então, assim, e ela vai mostrar como que, às vezes, por uma mera aparência, por uma mera questão de opinião, as pessoas elas passam a combater fatos consensuais já dentro da ciência, certo? Ou já consagrados, ou até muito bem robustecidos de argumentos e dados para dizer que aquilo de fato está acontecendo. E aí, ela não deixa de comentar, portanto, de um fenômeno que já é pauta global há mais ou menos aí quase uma década, né? Que é o conceito de pós-verdade. A professora ela cita isso no texto, ela cita esse conceito logo nas primeiras páginas do artigo, e ela vai mostrar o seguinte: o que é a pós-verdade para quem está por fora? Pós-verdade, gente, ela mostra, mais ou menos ali desde meados da década passada, como que a verdade ela está perdendo força, né, no debate público, como que questões ligadas a verdades consensuais ou já consagradas em diversas áreas do conhecimento, elas vão perdendo força, principalmente em relação ao seu aspecto mais racional, né? Como que a verdade estabelecida por argumentos racionais e fatos concretos, ela vai sendo substituída por crenças, emoções e sentimentos individuais. Então veja bem, de uma maneira mais simples, a pós-verdade é quando as pessoas colocam suas emoções, suas crenças, sua visão de mundo particular acima de fatos concretos, acima de argumentos racionais que são estabelecidos pela comunidade científica, pela filosofia, enfim, por outras áreas que têm critérios mais rigorosos para estabelecimento de uma verdade, né? Então, assim, o negacionismo climático, como a gente pode chamar a partir de agora, ele é um exemplo disso, né? Segundo a professora Tatiana Roque. Então, você tem muita gente que nega que o planeta esteja sendo aquecido pela ação humana. Você poderia pegar movimentos como o terraplanismo, né, que questionam se de fato a Terra seria, né, uma esfera, se ela seria seria um globo terrestre efetivamente, né? Você tem movimentos anti-vacina. Então existem vários movimentos contemporâneos que demonstram esse comportamento negacionista, tá? E aí, nesse texto especificamente, o tema da pós-verdade ele entra em pauta em relação à questão climática. E aí, a Tatiana Roque ela mostra a partir de muitas estatísticas, e aí é uma questão importante de destacar sobre o artigo que ela escreve para a revista Piauí. Há um claro posicionamento dela, mas ela não deixa de embasar esse posicionamento a partir de muita estatística. Tá? Então ela tem muitas pesquisas, ela usa vários dados de vários institutos diferentes para poder fundamentar o ponto de vista dela sobre a questão do negacionismo no poder. Beleza? E aí, a partir de alguns dados, ela aponta o seguinte, que o negacionismo científico, geralmente, ele caminha junto de outros fenômenos sociais. Por exemplo, geralmente quem desconfia da ciência, desconfia também de outras instituições da sociedade. Por exemplo, ela fala que tem gente que vai desconfiar do governo, vai desconfiar das Forças Armadas, desconfia da atuação da justiça. Então, geralmente, quem nega a ciência tem uma desconfiança com alguns outros setores da sociedade. Ela também percebe, muito interessante os dados, de que o negacionismo ele pode caminhar junto com o fato das pessoas terem uma vida mais confortável ou menos confortável. Onde aquelas que estão nessa segunda situação, né, uma vida menos confortável, portanto, elas tendem a ter um comportamento mais negacionista, né? Portanto, ela vai mostrar como que a desigualdade de renda, ela pode ser uma coisa que leva ou que alavanca o aumento da prática negacionista entre as populações comuns, né? Entre a sociedade civil, portanto. E aí, um outro dado interessante que ela vai levantar nessa parte do texto é quando ela fala que o fundamentalismo religioso ele também tem um papel importante quando você fala do negacionismo, porque o que acontece? Quando as pessoas veem a sua crença religiosa confrontada por algum tipo de argumento ou questão científica, ela mostra que praticamente 3/4 das pessoas, 3 em cada 4 pessoas, costumam levar mais em consideração a sua crença religiosa do que a verdade científica, certo? Então ela mostra como o fundamentalismo religioso ele é um fenômeno
bastante preocupante quando você trata dessa temática. E aqui eu chamo a atenção rapidinho por uma coisa que vai dialogando com os outros textos que a federal cobra, né? Porque quando você fala de fundamentalismo religioso, você pode pensar, por exemplo, no texto do Voltaire, que trata de tolerância. Quando você fala sobre o uso de um bom senso, né, para chegar a uma verdade, a gente está fazendo uma relação aí talvez com o texto do Descartes. Então, assim, mais uma vez, como acontece em praticamente todo ano, a federal ela parece conectar, né, escolher textos que têm pequenas conexões entre si, né? Então, né, chama atenção aí para esses detalhes que ligam o texto da Tatiana Roque a pelo menos 2 textos clássicos aí que já estão analisados aqui no canal. Beleza? Bom, outro ponto importante, moçada, que que a Tatiana Roque vai apontar nesse texto é em relação especificamente ao negacionismo climático. E aí o que ela vai perceber? Né? Ela vai trazer alguns dados sobre como que a temperatura do planeta vem aumentando nos últimos anos, nas últimas décadas, por uma falta de cuidado, por uma falta de empenho para que esse processo seja freado. Ela vai fazer duras críticas a uma série de governos, o governo anterior aqui do Brasil, a governos anteriores de outros países do mundo, como os Estados Unidos, que fugiam, por exemplo, dos protocolos propostos pelo Acordo de Paris, né? Que, vale lembrar, foi assinado por diversos países do mundo na tentativa de adotar medidas práticas para impedir que esse aquecimento global acontecesse de maneira acelerada, como ele estava se encaminhando. Né? E aí ela mostra como que no Brasil e em outros países esses protocolos estavam sendo ignorados e o aquecimento global continua, portanto, cada vez mais próximo de ser acelerado. E aí ela mostra que quando você fala do negacionismo climático, por exemplo, como que ele passou a ser combatido quando você tem já uma comunidade científica que a partir dos anos 90, dos anos 2000, ela está repleta de dados e de informações que podem comprovar que realmente o homem interfere nesse aquecimento. Ela fala que a forma que se encontrou para que isso acontecesse foi travestir o negacionismo com a ideia de polêmica, certo? Então, o que acontece? O negacionista, ele nunca diz que ele é negacionista. Ele, na verdade, se coloca como uma figura questionadora, né? E ela usa uma expressão interessante no texto que ele fala. Os caras que propagam o pensamento negacionista, eles são verdadeiros mercadores da dúvida. Ou seja, são caras que parecem levar a dúvida para lá e para cá, para instigar as pessoas, para deixar com a pulga atrás da orelha, né? Para as pessoas passarem a contestar, mesmo que sem muito fundamento, esses dados que são propostos pela comunidade científica. E no caso da questão climática, a Tatiana Roque liga esses discursos do negacionismo climático a empresas de petróleo que nos anos 90, nos anos 2000, viam a comunidade científica querendo alertar sobre os perigos do uso, por exemplo, de combustíveis fósseis, né, da emissão dos gases de efeito estufa, e começaram a financiar e a articular argumentos que fossem, então, controvérsias sobre essa crise climática. Então, revestidos, digamos assim, de uma máscara que se coloca como cética, como questionadora, né, como alguém que tem pensamento crítico, como alguém que simplesmente não aceita tudo que é imposto, essas empresas, então, elas criam lideranças, criam discursos que vão minando esses dados ou que, no mínimo, colocam em xeque os dados colocados sobre a crise climática. E aí você vai ter uma série de pessoas, de figuras públicas, inclusive, que vão acabar defendendo isso, de que a crise climática ela não existe, de que isso é um alarmismo tosco, né? Vão começar a atribuir culpa a alguns setores da sociedade por estarem fomentando esse alarmismo, dizendo que, na verdade, o aquecimento que a gente percebe ele é um ciclo natural do planeta. Então existe toda uma contra-argumentação que, mesmo não sendo tão bem embasada, ou sendo travestida, inclusive, de ciência, ela vai tentar combater esses argumentos que estão consolidados ali, que estavam consolidados no meio científico. Beleza? E aí o que a Tatiana Roque também aponta? Que quais foram as principais estratégias desses negacionistas climáticos? E que a gente percebe também que é utilizada por outras vias de negacionismo em outras áreas possíveis. Então veja só aqui a lista, né? Ela fala assim, ó, que o negacionismo climático, ela dependeu ali de uma falsa simetria argumentativa, ou seja, quando as pessoas falam que é preciso que você escute os dois lados, quando na verdade não há dois lados a serem escutados, né? Porque a ciência não é um debate, a ciência ela não é um meio que simplesmente está emitindo uma opinião, mas existe uma pesquisa séria e metodológica por trás. Então cria-se uma falsa simetria entre opinião e ciência, como se elas fossem equivalentes,
né? Existe uma acusação de complô comunista, né? Ela cita os casos, por exemplo, onde os pesquisadores de clima que propagavam essa pauta, né, de que a ação do homem estava gerando um aquecimento global, eles foram chamados de melancia. Né? E por que eles foram chamados de melancia? Porque eram verdes por fora e vermelhos por dentro. Né? O que significa essa metáfora? São ambientalistas de fachada, mas que no fundo estivessem defendendo ali pautas comunistas, pautas anti-progresso do capital. Beleza? Ela fala também que entre as estratégias do negacionismo climático, a proliferação do que ela chama de think tanks, né, que é um termo que se utiliza para falar sobre grupos de estudo que vão surgindo paralelamente às universidades e que tem o objetivo de minar, né, a autoridade que pesquisadores de universidades têm sobre determinados temas. E são grupos, muitas vezes, que podem surgir de maneira autônoma, sem os devidos critérios, né? São grupos de estudo que passam a tirar suas conclusões e a tomar o espaço da ciência como verdade. Beleza? Sem contar a presença de teorias da conspiração. Então a Tatiana Rock fala que esse é um recurso bastante utilizado pelos negacionistas, né? Criam teorias milaborantes sobre por que esse discurso alarmista estaria sendo criado, além de você formar especialistas por mídias alternativas. Então o que significa isso? Significa que o negacionismo ele forja algumas figuras públicas a partir de meios de comunicação alternativos para tentar dizer que existe um sistema, que existe toda uma lógica gigante que está tentando impor esse pensamento científico para nós, como se ele fosse falso ou simplesmente um jogo de poder, certo? Então, geralmente esse ar conspiracionista, né? Esse clima de que existe alguém ali que traz algo que ninguém está sabendo, isso aí é bastante utilizado por movimentos negacionistas de vários setores, e isso também é válido para o negacionismo climático, beleza? E assim, ela ressalta que em relação à forma como esses negacionistas do clima e de outras áreas estão agindo, eles não estão vencendo o debate, segundo ela, né? Ela usa esses termos. Ela não vê que esses grupos negacionistas dominam o debate público sobre isso. Mas ela, ao mesmo tempo, diz que a gente não pode ignorar os efeitos que eles têm conquistado nos últimos anos. O barulho que esses grupos têm feito, né, nos vários setores da sociedade, em especial porque ela percebe que, nos últimos anos, ao redor do mundo, principalmente os governos de extrema direita deram bastante voz a esses movimentos negacionistas e, inclusive, incorporaram o negacionismo dentro da sua política, né? Que é o objeto ali de crítica da Tatiana Rock, onde ela entende que esse negacionismo incorporado pela política ele é extremamente perigoso e prejudicial, ainda mais quando a gente trata do negacionismo climático, que, se não contar com pautas governamentais, segundo a autora, isso traria uma série de problemas irreversíveis a curto e longo prazo, certo? Bom, além disso, a Tatiana Rock também vai comentar o seguinte, né? E aí já encaminhando para a parte final do texto, gente. E como fazer frente a isso? Né? Na visão dela, que entende que essa prática ela é bastante perigosa, né? Essa adoção do discurso negacionista na esfera pública, ele é muito perigoso. Então ela vai pensar como fazer frente a isso, como combater isso. Primeiro ponto. Na visão dela, não adianta você querer apontar dedos e querer sair chamando as pessoas que defendem discurso negacionista de ignorantes ou de cegas por conta de uma crença religiosa. Ela entende que isso não é efetivo e de que esse não é o caminho para você mostrar que a ciência ela precisa ser escutada, certo? Ela fala num primeiro momento que talvez uma boa estratégia a ser pensada é você reduzir a distância que existe entre aqueles que desenvolvem ciência e tecnologia, entre pesquisadores, entre comunidade científica e a sociedade civil em geral, né? Que muitas vezes está muito longe dessas descobertas, que não se vê usufruindo das descobertas que a ciência faz, né? Então, ela aponta um problema que é apontado por muitos outros intelectuais no mundo atual. Essa distância que existe, talvez, entre a academia e a sociedade civil, né? Então, ela vai tentar discutir essa necessidade de você reaproximar esses discursos para que a comunidade científica mostre que as descobertas dela têm uma implicação positiva sobre a sociedade, ou podem ter uma implicação positiva sobre a sociedade, certo? O fato é que, assim, isso não é fácil de ser feito porque no mundo atual existe uma grande crise de credibilidade em relação aos cientistas. Uma crise que, como ela diz, também afeta outros intelectuais, outros trabalhadores, digamos assim, dessa mesma área. Então, jornalistas, professores, intelectuais e experts em algumas questões específicas, eles costumam ser questionados quando a gente trata de uma realidade negacionista,
quando a gente fala de pós-verdade, né, gente? Então, assim, em geral, fatos apontados por jornalistas, argumentos dados por professores intelectuais e experts, argumentos racionais, fundamentados, concretos, eles são refutados em nome de crenças, de opiniões, de questionamentos, muitas vezes sem critério. Então, não é um exercício fácil. Mas o que ela parece estar decidida a mostrar para a gente no texto em vários momentos? De que reforçar a autoridade não é um caminho para que você, então, faça as pessoas se convencerem de que deveríamos escutar a ciência, sabe? Então, aquela coisa de você querer bater o pé no chão e falar, não, mas isso aqui é cientificamente comprovado, não tenho o que contestar. Isso não surte resultado, tá? Você, há algum tempo atrás, ela até disse que se você falava, né, numa conversa, que determinado assunto ele é cientificamente comprovado, as pessoas elas tenderiam a não questionar aquilo. Hoje não. Hoje, se você fala que alguma coisa é cientificamente comprovada, tem muita gente que vai dar o ar da graça, vai se colocar numa posição de dúvida e não vê, né, nenhum empecilho à dúvida só porque foi a ciência que falou, certo? Já que existe uma falta de credibilidade para com os cientistas. Beleza? E aí, finalizando efetivamente, o que ela vai mostrar? Também é preciso, além dessa reaproximação, né, entre a comunidade científica e a sociedade civil, é preciso também ampliar os valores que estão sendo discutidos quando você fala, por exemplo, do negacionismo climático. Então, dizer assim que é importante preservar o planeta para preservar a vida é muito pouco, né? E aí é interessante porque ela cita, eu coloquei aqui, você falou, mas o que está fazendo o Papa Francisco aqui no meio da nossa aula, né? É porque no meio do artigo ela cita um texto do Papa Francisco, que é um Papa que tem demonstrado preocupação pública com o meio ambiente. Ele escreve, né, um documento onde ele fala que a anestesia que as pessoas têm em relação às mudanças de comportamento para gerar uma preservação do meio ambiente, elas são causadas por isso aqui, ó. Então eu queria que vocês dessem uma olhada nessa citação que ela coloca do Papa Francisco. A citação diz assim: esse comportamento evasivo, né, ou seja, as pessoas não se atentarem para ter que mudar de vida para poder preservar o meio ambiente, serve-nos para mantermos nossos estilos de vida, de produção e de consumo. Então, ou seja, o Papa mencionando que as pessoas elas desviam desse assunto sobre preservação do meio ambiente para poder manter o estilo de vida delas, para manter o estilo de produção e o consumo delas. E aí ele fala, é a forma como o ser humano se organiza para alimentar todos os vícios autodestrutivos. Tenta não ver, luta para não os reconhecer, adia as decisões importantes e age como se nada tivesse acontecido. Então, ela recorre ali a uma argumentação do Papa Francisco dizendo, olha, e por que tanta gente então acaba se tornando resistente ao discurso da crise climática? Porque é mais confortável. Né? Porque as pessoas querem manter esse padrão de vida, esse consumo voraz, né? Aquilo que o Papa chama de vícios autodestrutivos. Então as pessoas preferem manter isso do que ter que fazer esse esforço de trabalhar, de repensar atitudes, de repensar dinâmica social, de repensar trabalho, né? Repensar produtividade, repensar consumo. Tudo isso aí para muita gente é motivo de muita preguiça. Então é mais fácil eu fingir que não está acontecendo nada e tocar minha vidinha do jeito que eu gosto, do que eu pensar no coletivo ou pensar em dados que estão mostrando que todo o nosso comportamento atual está levando a uma destruição nossa e do próprio planeta. Beleza? E aí, galera, ela finaliza o texto dizendo o seguinte: além de você ter que ampliar valores e de aproximar o debate, ela percebe também que esse espírito de ceticismo ele precisa ser tirado das mãos dos negacionistas, que na verdade ela dá a entender que não são céticos, né, mas se apropriam de um discurso cético por conta de algum tipo de pauta, e fazer com que o ceticismo seja de novo reconhecido como uma questão científica, porque o meio científico é um meio de ceticismo. Né? A boa ciência ela precisa ter incertezas, ela precisa ser questionadora, ela precisa ter uma postura de autocrítica, né, que ela menciona no texto em alguns momentos. Então, assim, a comunidade científica ela precisa, digamos assim, se reapropriar do discurso de que ela é o ambiente do questionamento, mas um questionamento que pode nos conduzir a alguma verdade. Diferente do negacionismo, que é tipo assim, joga a questão só para ver o circo pegar fogo. Diferente do negacionismo que só joga a pergunta para desestabilizar qualquer coisa. A ciência, quando ela questiona com o propósito de encontrar algum tipo de certeza. E aí, novamente, eu ligo ao texto do Descartes. Né? Quem assistiu essa aula já, quem já leu esse texto, vai lembrar que o método cartesiano ele parte desse pressuposto, né? De você questionar a realidade em busca de uma verdade. Beleza? E aí,
ela cita ali uma pesquisadora chamada Naomi Oreskes, onde ela fala que a confiança na ciência ela poderia ser resgatada não a partir da imposição de autoridade, como nós já entendemos que não funciona, mas a partir da capacidade dela de produzir consenso, né? De ao apresentar perdão, ao apresentar os fatos de uma maneira mais sensata, de maneira empírica, né? E fazendo um discurso bastante tranquilo, a ciência ela poderia muitas vezes reconquistar o público, né? Sem que ela precisasse se impor, sem que ela tenha que ser engolida goela abaixo, digamos assim, certo? E aí ela mostra que é preciso melhorar o discurso, né? Em relação ao negacionismo climático, por exemplo, é preciso melhorar o discurso e mostrar que por que valeria a pena mudar padrão de consumo, mudar padrão de produção, mudar os padrões da sociedade contemporânea em nome de preservarmos futuramente esse ambiente e evitarmos esse aquecimento global, né? O que a gente ganha com isso na prática? Então é preciso melhorar esse discurso, reaproximar a ciência de sociedade civil para que as pessoas tenham clareza do porquê que elas precisam mudar tudo isso e não caiam simplesmente nessa dúvida falsa que o negacionismo instaura, certo? E o mais importante, na visão da Tatiana Rock, que conclui o texto com isso, a ação ela é muito mais eficaz que um discurso, né? Ou seja, se você quer realmente, eu não diria converter, né? Mas se você quer fazer com que as pessoas se convençam da importância de determinadas pautas adotadas pela ciência, como a preservação do meio ambiente, a ação ela é mais poderosa do que o discurso. Ficar só no blá 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 não convence ninguém, né? E isso vale, acho que, para muita coisa na esfera das relações humanas. Mas, especialmente pensando em transformação social, ela entende que a ação ela é mais eficaz do que qualquer discurso. Certo? Então, meus jovens, de maneira geral, era isso que eu tinha para falar para vocês. Essas são as principais reflexões que a Tatiana Rock apresenta no texto. Eu acho que, de maneira geral, você tem que visualizar que ela aponta algumas causas, né, algumas coisas que estão relacionadas ao aumento desse negacionismo, e ela propõe, ao mesmo tempo, algumas coisas de como a gente pode combater isso numa sociedade como a nossa, né? Quais são as posturas que a ciência e a sociedade civil podem ter para poder resolver essas questões e trabalhar de maneira efetiva para que algumas pautas sejam políticas públicas efetivamente, certo? Além do que ela deixa, né, o questionamento no ar sobre quais seriam outras possibilidades para a gente poder fazer isso. Beleza? Então, gente, olha, espero que eu tenha ajudado vocês mais uma vez com essa videoaula, certo? Se você gostou, por favor, não custa nada, né? Se você puder e você quiser, deixa o seu like, isso ajuda demais o meu trabalho aqui do Filosofia Espiral, ajuda o YouTube a entender a relevância desse vídeo. Não faz parte do Filo Espiral? Se inscreve aqui, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda a acompanhar os nossos vídeos, que são focados para a Federal, mas também para muitos outros vestibulares, para a UEL, os vestibulares do Paraná, de São Paulo, o Enem, né? Eu pretendo ampliar muito a atividade desse canal aqui em relação a isso, mas também na divulgação do conhecimento filosófico e na propagação de reflexões filosóficas, certo? Não esquece de acompanhar o professor Lucas, então, lá nas redes sociais, todas elas sempre com @filoespiral. Beleza? Vocês serão também todos muito bem recebidos e sempre que eu puder eu interajo com vocês. Beleza? Mesmo que eu demore às vezes um pouquinho para responder, eu respondo. Combinado? Gente, muito obrigado e nós nos encontramos então numa próxima oportunidade. Um grande abraço e tchau.